Doutor, há 20 anos de distância, o senhor foi acusado de ser o responsável pela descolonização e por muito mais coisas. Há 20 anos de distância, o que é que podia ter sido diferente? Como é que faria hoje a descolonização? Antes de mais, deixe-me dizer-lhe que eu até hoje não procurei desfazer essa ideia de que eu tenha sido um dos principais responsáveis. Eu assumo as minhas responsabilidades, mas só as minhas, não as dos outros. Nem quero que caia em cima do meu capote a água que é sacudida do capote dos outros. Aguentei 20 anos. Então qual é a sua cota parte de responsabilidade? Dê-me licença. Aguentei 20 anos, vou em breve publicar aquilo que não será, porque também não gosto, tal como o professor Adriano Moreira, de literatura de justificação, mas um livro que se enquadrará na literatura de clarificação histórica. É a altura de clarificar a história. Mas vai acusar alguém nesse livro? Eu não vou acusar pessoas, vou tratar de factos, tal como o Ramalho essa, paz às pessoas, guerra aos factos. Não me interessa acusar ninguém, interessa-me clarificar o porquê das coisas e então ver-se-á que o meu papel na descolonização, longe de ter sido negativo, foi aquilo que eu considero o mais positivo possível nas circunstâncias em que eu tive que intervir. Eu não tive praticamente nada a ver com a descolonização de Angola e Moçambique, tenho pena, mas não tive. Mas teve nos acordos de Lusaka? Temos acórdãos para melhorar a forma, para corrigir a forma, não mais do que isso. Percebi os acordos feitos, não tive nada para isso. Tive influência na descolonização da Guiné, mas em que os factos anteciparam os acordos e a margem de manobra era muito pequena. Tive grande influência, sou o principal responsável pela descolonização de Cabo Verde e de São Tomé, tenho muito orgulho nisso. Desculpe só interromper, doutor. Em relação a Cabo Verde e a São Tomé, fez-se algum referendo? Mas que tipo de referendo foi feito? Fez-se uma consulta popular nos dois territórios para a eleição de uma Assembleia Constituinte que deliberou... Mas foi um referendo com votos? Optar pela independência, com votos, com observadores estrangeiros, com recenseamento, com a lei eleitoral... E a maioria escolheu a independência? Escolheu a independência, 90% à volta disso, e essa maioria escolheu e elegeu uma Assembleia Constituinte que optou pela independência. Tenho muito orgulho em ter podido evitar, sobretudo em relação a Cabo Verde, aquilo que eu considero uma das maiores vergonhas nacionais se tivesse acontecido aquilo que estivemos à beira de ter acontecido. Conseguiu-se, de facto, uma descolonização que não envergonha... Não há descolonizações exemplares em parte nenhuma do mundo, não foi a inglesa, não foi a francesa, não foi nenhuma outra. O senhor também já disse que a descolonização não foi a catástrofe que toda a gente diz. O problema não é esse. Lá a catástrofe, em certa medida, até foi em alguns aspectos. O que eu posso dizer é que podia ter sido muito pior do que aquilo que foi e, no fundo, salvaram-se algumas aparências, salvou-se alguma dignidade, salvou-se algum prestígio, aquilo que os chineses chamam salvou-se a face. Não se salvaram valores fundamentais. Agora, resta saber se era possível, na situação em que a descolonização se fez, ao fim de 3 anos de guerra, ao fim de uma teimosia histórica em que os ingleses fizeram a sua comunidade, os franceses fizeram a sua União Francesa, os grandes países descolonizaram, mais ou menos a tempo, mas mesmo assim com problemas da maior gravidade. Não acredita numa comunidade de países de língua portuguesa, nesse caso? Cultural, sim, e acho que já tarda. Económica, não. É tarde. A económica parece-me difícil, sobretudo a partir do momento em que nós nos integramos na União Europeia. Mas devo dizer que Portugal, como membro da União Europeia, valerá tanto mais, quanto mais valer em relação às suas antigas colónias e aos novos Estados de língua portuguesa. Então, dos civis, então, na descolonização, quem é que fez a descolonização? Eu vou-lhe dizer, a descolonização foi feita ao nível de contactos diretos entre as Forças Armadas sediadas no território, coordenadas pela chamada coordenadora da MFA, com os movimentos de libertação. Mas quem quiser acusar os militares disso tem também de pensar nas condições que foram criadas a Angola. Angola herdou uma situação em que 3 exércitos, 3 movimentos, que eram 3 exércitos, não só lutavam contra o nosso exército, como lutavam entre si. Por trás de um deles estavam os Estados Unidos da América, ou seja, do FNLA, por trás de outro estava a União Soviética, ou seja, o MPLA, por trás de outro estava a África do Sul. Era um tabuleiro onde os interesses internacionais se jogavam. E eu não creio que nós tivéssemos podido ir muito mais longe do que se foi, ou seja, reuni-los todos à mesa, chegarmos a um acordo com eles, fazermos um governo de transição, instalar o governo de transição, fui eu próprio que fui lá instalá-lo, e depois rezar a Deus Nosso Senhor, quem tem fé, para que as coisas corressem melhor do que vieram a ocorrer. Mas naquele período, fala-me de uma célebre lei que
permitiu a descolonização e que tanto o senhor como Ministro da Coordenação Interterritorial, na altura, nem o General Spínola, na altura Presidente, a conheciam e que permitiu... Bom, mas como é que era possível? Eu não o conhecia, o General Spínola não sei se conhecia. O que eu digo é isto. A seguir ao 25 de Abril, a orientação não foi de descolonizar logo. Foi de fazer primeiro a democratização do país e, em segundo lugar, as grandes reformas ficavam para depois da democratização. Isso implicava, com a eleição de uma Assembleia Constituinte e de uma Assembleia Legislativa, qualquer coisa como 1 ano e meio, e não se percebeu que não havia 1 ano e meio de espera para se fazer a descolonização. Os movimentos de libertação, em vez de pararem a guerra e aceitarem um cessar-fogo, pelo contrário, aumentaram a violência dos combates, morreu-se talvez mais depois de 25 de Abril do que antes, o que significava que eles queriam negociar numa posição de força e obrigaram o nosso governo a negociar diretamente com eles. Essa posição não era aceita pelo Presidente da República de então e de algum modo perderam-se 3 meses. Perderam-se é talvez um verbo violento, mas eu diria que teria sido bom que não se tivesse... Mas a lei apareceu, não é? Espera. De repente eu li essa lei no Diário do Governo, na altura ainda era Diário do Governo, e fui para Belém e pedi a minha admissão. Como é que há uma lei destas que permite uma descolonização direta por negociações com os movimentos? E o senhor não sabia de nada? E eu não sabia de nada. O Presidente da República disse: eu não assinei essa lei. Eu fiquei muito surpreendido, mandámos vir o dossiê de facto revelou que o Presidente não tinha assinado a lei. Aliás, a lei estava mal. Quem é que assinou essa lei, afinal? Eu penso, vim a saber depois, ou julgar saber depois, que essa lei foi concebida ao nível do Conselho de Estado na sequência da crise Palma Carlos. A crise Palma Carlos era uma crise em que o Primeiro-Ministro, um pouco patrocinado pelo Presidente da República, tentaram a antecipação da democratização do país através de uma eleição por referendo do Presidente da República, como forma também de ativar um pouco a descolonização. O Conselho de Estado não concordou com essa medida de antecipação da democratização, mas na passada fez a lei de antecipação da descolonização. E foi assim que começou a descolonização. E o Presidente Spínola não teve, nessa altura, condições para poder negar, penso eu, essa lei. Ela veio a ser feita... Toda a gente foi ultrapassada pelos acontecimentos. Não direi ultrapassada, porque não haveria cessar-fogo, houve só com a UNITA, até esse momento, não haveria cessar-fogo tão depressa se não fosse essa lei. Essa lei permitiu desbloquear a descolonização no momento em que a situação nos territórios, sobretudo a situação militar, e também aqui no continente, não tínhamos essa ilusão, quer do ponto de vista militar, quer político, estava tão degradada, com quebra da cadeia de comando, com uma indisciplina tão generalizada, que já não havia muita esperança de conseguir muito melhor do que aquilo que se conseguiu. Já lá iremos. Na segunda se falou em 1 milhão, em 700 mil, 800 mil, ninguém sabe. Aliás, não é verdade. Sabe-se. Em primeiro lugar, não havia 1 milhão de portugueses nas antigas colónias, portanto não podiam vir mais do que lá estavam e ficaram lá ainda alguns. À volta de 500 mil, 500 e poucos mil. Por outro lado, devo dizer que se alguém fez alguma coisa porque o drama da vinda de pessoas de ultramar para aqui fosse menos grave, penso que terei sido eu. Primeiro, criando o quadro de adidos para os funcionários, com condições que são muito mais favoráveis do que as políticas atuais praticadas pelo atual governo. Aliás, também o acusam exatamente do contrário, de ter arranjado muitos trabalhos ou empregos para muita gente vinha das colónias. Isso para mim não é uma acusação, isso para mim é um elogio. Ter contribuído para colocar o maior número possível de regressados do ultramar é um elogio. Que foi um problema na altura. Sim, é um elogio que eu registro porque eu não podia ser indiferente ao drama das pessoas que vinham. Para os funcionários não houve problema. As medidas que foram aprovadas foram melhores nessa altura do que as recentes medidas do atual governo para os excedentes funcionais e, sobretudo, também criou-se o chamado IARN, que contribuiu na altura com apoios financeiros significativos, na ordem dos 12 milhões de contos em dinheiro da época, que puderam fazer com que a recuperação económica do nosso país fosse estimulada e ajudada pela mais-valia que os retornados significavam em termos de atividade económica. Eram ativos qualificados e eu fui o primeiro a chamar a atenção para isso. Agora, não posso impedir é que algumas pessoas achem que eu fui o culpado das desgraças que lhe aconteceram. Veremos se eu também consigo clarificar isso no livro que estou a escrever e é tempo disso ser clarificado. Agora, devo dizer que poucas pessoas terão sentido tão vivamente o drama das pessoas que regressaram. Porque eu vivi no dia a dia, nos contactos, nas pressões, nas aflições, em casos concretos, em casos grupais, em casos coletivos,
e vivia esse drama com muita intensidade. Mas essa gente adaptou-se até de uma maneira rápida e eficiente aqui, neste caso, não acha? Porque traziam uma qualidade que não me custou na altura e agora confirmar que era superior em média à qualidade dos ativos do continente. Desde logo, as pessoas que iam para o ultramar talvez fossem, dentre nós, as mais arrojadas, aquelas que tinham um potencial de aventura superior, e isso já era uma demonstração de capacidade. Depois houve a qualificação nos próprios territórios, porque a dimensão dos fenómenos económicos, e como de todos os demais, em África era uma dimensão muito maior do que a daqui. Não era o quilo, era a tonelada, não era o metro, era o quilómetro, não era o escudo, era o conto. Isso fez com que viessem com uma visão dos grandes espaços, das grandes dimensões, das grandes coisas. E sentiram-se apertados aqui, muitos deles. Não, sentiram-se apertados, mas impuseram as suas próprias medidas, a sua própria dimensão. Mas nunca mais voltaram à África. Muitas dessa gente, sobretudo os mais velhos, nunca voltaram à África. Não tiveram até agora condições para voltar e provavelmente muitos deles não terão nunca mais. Porque eu admito que os portugueses possam regressar às ex-colónias se tivermos políticas que promovam esse regresso. Mas mais para empresários e para quadros do que para ativos dos mais baixos escalões da atividade. Mas essa gente tem uma mais-valia que tem que ser usada. Como é que o governo português, o Estado português podia usar essa gente? Muitos deles já hoje estão tão integrados no espaço económico português que não estarão provavelmente interessados em voltar a recomeçar o drama dos problemas africanos, que são muitos. O amor à África é uma coisa, eu também o sinto. Outra coisa é a gente voltar a estar agora, a estar disposto a assumir sacrifícios que assumimos na altura com uma naturalidade muito superior à de agora. Agora vai-me revelar uma coisa. O Sr. já disse que tem um plano para acabar com a fome em Moçambique. O senhor quer voltar a Moçambique? Fale-me lá disso. Qual é a sua ideia? Isso é elogioso demais. Mas eu vou dizer duas palavras. Eu, quando ouvia dizer que Moçambique era o país mais pobre do mundo, isso era repetido na nossa televisão, não direi todos os dias, mas com frequência, eu indignei-me porque acho que Moçambique é um país potencialmente muito rico do ponto de vista agrícola, mais que Angola, do ponto de vista agrícola, não mineiro, não petróleo, não diamantes, mas os vales dos rios de Moçambique têm um potencial agrícola fabuloso, nomeadamente o Vale de Zambeze, também o Vale do Limpopo e outros vales, mas o Vale de Zambeze tem a conjuntura de 3 milhões de hectares de terra irrigáveis, com energia da maior barragem da África que não está a ser utilizada, com água do maior rio da África que não está canalizada para os terrenos, Cabora Bassa, e portanto, e além disso, o vale está estudado até ao pormenor, porque foi estudado na altura da localização da Cabora Bassa, num projeto de 8 anos, em 40 volumes, que eu mandei arquivar, e eu lembrei-me do resumo que na altura li desse trabalho e disse, não pode ser, rebelei-me, e concebi a ideia de convencer os países que têm mandado auxílios em alimentos para a África e para Moçambique, em vez de mandarem os alimentos, mandarem o capital e ir-se lá fazer os alimentos. E acha que esses países vão na conversa? A velha ideia de mandar a cana em vez do peixe. Acho que esses países, se forem tão responsáveis como eu penso, ajudarão a fazer a demonstração de que a fome é vencível em Moçambique. Qual é o seu papel no meio disso? E que será vencível em África se nós quisermos e se a comunidade internacional quiser. E qual é o papel do Dr. Almeida Santos no meio disso tudo? Desinteressado, promotor, empurrão inicial e depois ficar a ver, deslumbrado, se for possível, o sucesso que se possa conseguir. Bom, é a altura de conhecer a história de 5 portugueses. Podiam ser 800 mil, 1 milhão, 500 mil, como disse o Dr. Almeida Santos, é que vamos dar a volta à África em Portugal. Se nós falamos em independência, também falamos em cooperação. 20 anos depois das independências das ex-colónias, poucos acertam com o número de retornados que foram chegando ao aeroporto de Lisboa. 600 mil, 800 mil, 1 milhão. Muitos voltaram, mas a maioria foi ficando. Às vezes desenraizados, às vezes criando raízes. 20 anos depois, ainda é possível fazer a volta à África em Portugal. E chega-se ao Olvito, na planície alentejana, porventura a parcela portuguesa onde melhor se sente um cheirinho à África. Aliás, não é por acaso que Cláudio Nóbrega escolheu o Olvito para se instalar. Ex-oficial da Marinha de Guerra angolana, bisneto de um colono madeirense, Cláudio só chegou há 6 anos, por motivos ideológicos. A guerra era minha e acreditava que quando deixei de acreditar vim-me embora, sem arrependimento nenhum, e hoje não estou arrependido de ter vindo embora. Tenho saudades. Eu penso que a mentalidade de retornado é muito simplesmente isto, é uma visão eurocentrista da África. Portanto, quando
o retornado vê a África, vê-o com uma cultura europeia. E então, muitas vezes, revolta-se contra ela, não com coisa, reage, e tem esse tal saudosismo tacanho que eu digo. E as memórias chegam a retornar ao ano de 53. O cunhado do Sr. Adriano era enfermeiro no Hospital Miguel Bombarda, em Lourenço Marques, e tinha um auxiliar que tinha de assinar o ponto todos os dias. Chamava-se Samora Moisés Machel. Era um bom enfermeiro. Alguém lhe passou à frente na carreira e Moisés Machel, um dia, não voltou ao hospital. Tinha começado o fim do Império Colonial Português em Moçambique. Este documento, provavelmente o único, continua na aldeia de Cógula, concelho de Trancoso. E por esse país fora, há olhos que se hão de fechar com uma eterna saudade de África. Eu sinto-me outra pessoa. Desde que eu vim para cá, nunca mais fui a mesma pessoa. Nunca mais. Como o Sr. Haynes, há muita gente que há de morrer com esta saudade de África. Sr. Professor, se o senhor fosse Ministro da Coordenação Interterritorial em 1975, o que é que o senhor teria feito? Como é que o senhor teria feito a descolonização? Eu provavelmente não teria querido ser Ministro da Intercoordenação Territorial, porque nas circunstâncias em que o processo decorreu, acho que o Ministro deve ter tido, teve com certeza, um capital de grande boa vontade, mas deve ter tido muito pouco poder de Ministro para intervir. Eu julgo que nesta questão da descolonização há que ter algum cuidado, já é tempo de ter, com as palavras, porque a descolonização é um processo em que se trata de implementar a igualdade dos homens, independentemente da sua etnia, da sua religião, da sua cultura. Mas o Sr. Professor já criticou esta descolonização portuguesa. Ouça, muito. Deixe-me dar este exemplo que é bom que as pessoas entendam. Descolonização é, por exemplo, o que se está a passar hoje na África do Sul. Já sei que é fã do de Klerk, já sei que é fã do de Klerk e de Mandela. Exatamente, dois homens notabilíssimos. Isso é descolonização. Descolonização foi o que se passou na Namíbia. Não é descolonização o que está a passar na Ruanda. Isso é um violentíssimo genocídio. E também não foi descolonização o que se passou, na minha opinião, na África Portuguesa. Pelo seguinte, nós temos hoje um plano, que aliás vem na Carta das Nações Unidas, em que achamos que a paz do mundo vai depender de algumas receitas que eu considero essenciais. Acho que pouca gente não considera essenciais. Designadamente, a existência de uma economia de mercado, de direitos do homem e de um regime político democratizante. Mas acha que isto é possível em África? A democracia parlamentar, ou pelo menos do tipo ocidental, é possível em África? Ou não? Eu gostava de ser mais lento na resposta, se me der licença. Não há economia de mercado sem sociedade civil, e a sociedade civil é uma criação ocidental. E não há sociedade civil num continente, como é a África, sem integração dos grupos europeus e das várias etnias, porque nós vamos para a África coisas extraordinárias, agressões enormes. Quer saber de uma delas? Esta ideia é andarmos com o relógio, todos. Sim. É uma identificação de ocidentais, a contar o tempo pelos segundos e pelos minutos. Obviamente. Não é o conceito. O Sr. Professor disse que foi em 50 anos que se fez Angola, por exemplo, e não em 500 anos. E não tenho dúvidas sobre isso. Agora, o que também não tenho dúvidas é que não é descolonização despovoar inteiramente territórios imensos de gente que justamente era o elo da sociedade civil, sem a qual não há economia de mercado, direitos do homem e democratização. Isto foi o que aconteceu. Eu penso que uma das causas principais, que já aqui foi referida, aliás, foi a quebra da cadeia de comando. Isso é um fenómeno que precisa ser examinado com muito cuidado. A quebra de cadeia de comando... No período pós-25 de Abril, logo. Exatamente. A quebra da cadeia de comando foi um facto fundamental para um acontecimento... A cadeia de comando é entre Portugal e as colónias, ou apenas cá? A cadeia de comando, quando foi quebrada, abrangeu todas as colónias na altura. E eu penso que isso deu origem a um acontecimento a que podem continuar a chamar de descolonização, porque a língua é muito submissa ao sentido que se dá às palavras, mas penso que é um acontecimento que a história de Portugal vai julgar com enormíssima severidade. E o retorno à paz, porque sem paz não se volta àquela abundância que aqui foi referida e que
fez com que durante toda a minha vida que eu visitei a África, eu não vi ninguém com fome, em parte nenhuma. Eu não vi ninguém a morrer de fome, a morrer de carências. Vi injustiças de estrutura social. Isso sim. Ora bem, não se pode voltar a isso sem reconstituir uma sociedade civil que lhe sirva de base. E a maneira isso vai demorar como quanto tempo, Sr. Professor? Se houver paz, mesmo com paz, quanto tempo é que vai demorar? Olha, há uma coisa que nós podemos fazer com o tempo. A única... É deixar de usar relógio, por exemplo, também, não? Em África. Não. A única coisa que se pode fazer com o tempo é não o perder. O resto, o tempo faz tudo connosco. E nós, naturalmente, levamos imenso tempo, por exemplo, em teorias de justificação, por exemplo, em reconciliar a comunidade para que entre numa atividade construtiva, mas é necessário assumir que realmente o processo não foi de descolonização. O processo foi, efetivamente, de despovoamento violento de uma população que estava integrada, que era de enormíssima capacidade, teve aqui amparo efetivo de algumas medidas governamentais, mas que eu atribuo, sobretudo, à índole do povo português, à capacidade de mobilização... É o nosso fado, não? Não é o fado. O fado não é a África também? Também, mas aqui não foi isso. Foi esta solidariedade que Portugal demonstrou. E porquê é que se para criou essa fazer a solidariedade? reintegração de, vamos dizer que são 500 mil, vamos aceitar os números. O Sr. Professor não acredita que acha que são mais? Eu não, aqui não acho questão de acreditar, é uma questão de ter instrumentos de contagem e provavelmente não usar exatos. Mas, efetivamente, a capacidade de recepção de que o povo deu provas, no momento em que, ao mesmo tempo, a convulsão política era extraordinária e incontrolável quase, eu acho que isso depõe muito a respeito dessas qualidades ecuménicas do povo português, que são uma grande prova do que é que ele estava a fazer em África e daquilo que nós podemos contribuir para reconstituir a tal comunidade dos povos de língua portuguesa, que naturalmente, em primeiro lugar, vai ser cultural. Em primeiro lugar, vai ser cultural, mas que é absolutamente indispensável, a meu ver, concordo com isso, para equilibrar a posição de Portugal no mundo. Sr. Professor, se bem português para se cantar o fado. É verdade ou Maria João? Bom, nem sempre. O que é que era possível fazer? Porque ao fim de 10 anos de guerra, com as Forças Armadas desmotivadas psicologicamente, exaustas fisicamente, como é reconhecido por todos os militares que sobre isso se pronunciam, o que era de esperar é que depois de levantar a tampa da panela e no regresso das liberdades, houvesse uma descompressão de tal ordem que a cadeia de comando não foi possível ser segurada. Pergunto se era possível segurar a cadeia de comando ou segurar a disciplina militar. Também está de acordo com o professor Adriano Moreira. Também não foi possível segurar a disciplina civil, nem a disciplina política. A confusão em Portugal era de tal ordem que eu não creio que seja legítimo esperar que os militares em África tivessem um comportamento ático, perfeito, disciplinado, com a cadeia de comando intacta. Era impossível sonhar isso, porque eu estive a ver aquela reportagem daqueles simpáticos portugueses retornados. Eles não têm mais saudade da África do que eu acompanho-os na saudade da África. Agora não creio que valha a pena colocarmos o problema do regresso da África em termos saudosistas, porque é preciso olhar para o futuro. E já de algum modo se olhou para o futuro entre o 25 de Abril e agora, na medida em que eles se integraram, e eu estou de acordo com o professor Adriano Moreira, quando ele disse que a sociedade portuguesa revelou uma solidariedade excepcional. Não foi só a sociedade portuguesa, foi a instituição familiar. A instituição familiar funcionou em pleno e devo dizer que isso foi uma maravilha. Ainda hoje a França tem um problema com os pianoares, que nós já não temos. Ainda hoje a Inglaterra tem um problema com comunidades étnicas que teve que absorver, nós não temos. E eu acho que isto também tem que se colocar no há de haver mas e não tudo no deve. Doutor Almeida Santos, mas houve várias posições quanto à descolonização. Por exemplo, penso que o general, o presidente Spínola na altura... Eu respondo à sua pergunta. O general Spínola escreveu o livro. O livro detonou o 25 de Abril. E o programa do MFA dizia que primeiro se fazia a democratização do novo regime e só depois a descolonização. As grandes reformas, e a descolonização era a maior das reformas, só se fazia depois da democratização do regime. O que significava que só se podia fazer um ano e meio depois. Os movimentos de libertação continuaram a combater e a matar. Os nossos soldados perguntavam, morremos porquê? Continuamos a morrer porquê? E a partir daí é que se quebra a cadeia de comando e é que se gera a disciplina total, até ao ponto de haver atos de verdadeira rebelião. Ora bem, isso é tudo causado pelo pós de 25 de Abril e pelo clima de distensão dos espíritos
de liberdade, de exercício talvez excessivo das liberdades, se quiser. O General Spínola não aceitava a independência pura e simples naquele momento. O General Spínola continuava a defender que o programa do FPFA era para cumprir e, portanto, só depois da democratização é que se podia descolonizar. E resistiu o mais que pôde, por exemplo, à assinatura do acordo com a Guiné-Bissau, enquanto continuavam a morrer portugueses, soldados portugueses na Guiné-Bissau. Depois assinou relutantemente o acordo de Moçambique. E então lá veio, só depois da Lei 764, nenhum deles antes da Lei 764, como viu, de algum modo, lhe terá sido em parte imposta, não terá sido voluntariamente. O General Spínola foi ultrapassado pelos acontecimentos na altura. Ele próprio foi ultrapassado pelos acontecimentos, depois tentou recuperar em relação a Angola, dizendo vamos salvar Angola, e terá sido isso, em meu entender, que o perdeu como Presidente da República, porque Angola era a joia da coroa das ambições internacionais. E quem queria conquistar Angola para a sua esfera, União Soviética, Estados Unidos da América ou África do Sul, quem queria conquistar, não queria que se fosse fazer uma consulta popular como ele defendia, não queria que se fosse introduzir no processo outros grupos políticos que não os movimentos de libertação, que tinham a legitimidade histórica que vinha da luta. Em resultado disso, as Forças Armadas impuseram negociações no terreno e colocaram as responsabilidades de Lisboa perante um facto consumado. Em relação à notícia, eu gostava de fazer uma pequena observação, que é a seguinte, porque acho que é oportuno neste momento. Eu tenho uma visão um pouco mais, neste momento, tecnocrática do que aconteceu à cadeia de comando. Eu penso que a desagregação da cadeia de comando não foi um facto acidental, resultante da natureza das coisas. Eu juro que a desagregação da cadeia do comando obedeceu a um conceito técnico bem formulado e bem executado, aliás, com precedentes históricos conhecidos. Foi o caso, creio, mais típico da Revolução no Egito, que, aliás, como talvez se recorde do Almeida Santos, copiou a nossa Constituição de 33 antes do acontecimento. Mas penso que é nesse sentido que a responsabilidade da cadeia de comando, da violação dela, da derrocada dela, deve ser assumida, e que isso ajuda, talvez, a ver com mais realismo. Fazer justiça é impossível. Não terá sido só a razão que eu evoquei, pode ter sido também essa, mas também essa só não explica o fenómeno. Porque, de facto, o que aconteceu nos territórios foi uma ansiedade de um cessar-fogo que estava comprometido pela... Dr. Almeida Santos, já lá iremos, estamos aqui com o problema do tempo e vamos ver Angola, e foi lá em 92, e quando veio disse que eles precisam de nós, eles querem os portugueses de volta. É verdade, é isso que foi isso que sentiu? Com muitas pessoas, eu não posso dizer isso dessa maneira absoluta, não há neste mundo nada que se possa dizer de maneira absoluta. O professor disse isto, que Angola anseia pelo nosso regresso. É verdade. Mas, enfim, é preciso avaliar as coisas. Eu encontrei generais angolanos do MPLA, por exemplo, que têm uma vivência de valores portugueses que é pouco compreensível por outros povos europeus. E gostam de bacalhau com batatas, provavelmente. Não é só isso, porque isso com a pesca longínqua é melhor a gente começar, talvez, a mudar de hábitos. Mas recordo-me de um general que teve imensa pena, só tardiamente, saber que eu estava lá, porque ambicionava ir comigo a Malange, para que eu visse o liceu onde ele tinha estudado, que tinha o meu nome. São estas coisas que são os valores perenes e permanentes da nossa maneira de estar no mundo. Mas isso não é um pouco saudosista? Acha que os caminhos de Angola ou de Moçambique não vão... Os ventos da história não vão para o outro lado? Sabe que os ventos da história foi uma expressão feliz para um fim de império não muito feliz. Agora, o que eu tenho que dizer, como conceito que me parece corretor de alguns desses exageros de linguagem, quando me perguntam, e não é uma expressão que eu uso hoje, olha que eu usei esta expressão na década de 60, Portugal não está na Europa, Portugal não está na África, Portugal está no mundo, como acontece hoje a todos os países, porque a visão de hoje tem que ser mundial, é mundializante. O general que fundou a Nova Lisboa, Norton de Matos, quando foi publicado o Ato Colonial Português, fez um protesto sério com este fundamento. O Império Português é uma unidade. Ele queria preservar essa unidade.
Se me falam da metrópole e do império, estão-me a dizer que há duas realidades. E eu vejo nisto um perigo de separação. Veja bem a diferença de conceito de império. Ainda não há muito tempo, o ano passado, há 2 anos, foi publicado um livro de discursos sobre a maçonaria portuguesa, onde vem o discurso dele ao povo maçom. A Nação Una. Que deve ter lido, Nação Una, onde ele novamente, nesse discurso, maçom, ele diz que essa separação de metrópole e império é um erro total sobre a nossa concepção. Em resumo, o que eu queria dizer, se me permitissem, muito rapidamente, o Estado é uma invenção humana, é efêmero. A soberania é uma definição temporal, é modificável. Os impérios nascem e morrem. Só há, do ponto de vista humano, uma realidade que tem a vocação da eternidade. É a cultura. E esse é que é o nosso valor que nos une nestes territórios todos. É por isso que a África hoje está aqui. Dr. Almeida Santos, o senhor esteve muitos anos em Moçambique, a sua paixão, uma das suas paixões, penso eu que é Moçambique. Ainda é. E conheceu o ex-presidente Samora Machel. Só se voltaram a encontrar depois nos acordos de Lusaka, penso eu. Como é que o senhor definia o presidente Samora Machel? Era um homem de uma personalidade muitíssimo forte, um ativista, um homem de escassa cultura, como é óbvio, mas que se foi cultivando com o tempo, que no fundo era amigo dos portugueses. Tenho razões para pensar que era amigo dos portugueses. Tinha uma capacidade de decisão e de desfia invulgar, e penso que esta minha afirmação de que ele era nosso amigo só em parte é contraditada pelo facto de, após a independência, ele ter entrado no norte de Moçambique a fazer discursos contra os europeus e os colonos e até contra os portugueses especialmente. Ele mais tarde vir-me a explicar isso, dizendo que não o teria feito se não tem havido o chamado 7 de setembro, que foi um grupo de portugueses que tentou, em última análise, evitar que se consumasse a descolonização de Moçambique, e ele teve medo de novos surtos neocolonialistas no momento em que havia altos responsáveis portugueses a dizer que tinham armas escondidas em Moçambique. Portanto, ele teve medo de que viesse a haver novos surtos de neocolonialismo, e então terá feito a opção por todos os problemas que pudessem emergir da vinda dos portugueses, a desarticulação da economia, da administração, a própria miséria por que Moçambique teve a passar, mas preferiu a independência a tudo isso, preferiu uma liberdade definitiva a tudo isso. Foi a explicação que ele deu. Aliás, há uma história curiosa. Quando o senhor o encontrou em Lusaka, ele lembrava-se de si por um... Não, a história é essa que ele, quando chegou a Lusaka, começou por me dizer: "Oh, Almeida, tu já foste meu advogado." Ele tratou-me logo por tu, eu tratei logo por tu também, porque não? Eu costumo dele. E eu disse: "Fui teu advogado?" "Não me lembro." "Foste." "Eu era enfermeiro, fui vítima de uma injustiça numa promoção, fui preterido por um europeu, tu fizeste-me um requerimento, uma exposição, e eu ganhei. Ganhei mais um furo na hierarquia administrativa e não me levaste dinheiro." Eu disse-lhe: "Eu não te levei dinheiro como nunca levei dinheiro a nenhum africano. Em 20 anos de advocacia, tinha ali a minha margem de 10% de advocacia gratuita para os africanos." E ele diz assim: "Tu nunca levaste dinheiro a um africano? Nunca." E ele então disse para todos, porque estávamos num almoço à beira-mar, disse: "Vocês ouviram isto? Aqui o Almeida Santos nunca levou dinheiro aos africanos." E o Arouca levava. O Arouca Domingos Arouca. Domingos Arouca era um advogado preto, que eu sou amigo também. Eu disse: bem, provavelmente ele tinha mais necessidade que eu e não podia prescindir dos seus honorários como eu pude. Mas tenho muito orgulho nisso, quer dizer, assim como recebia bons honorários daqueles que podiam pagá-los, renunciava aos honorários de quem não podia. Dizem que o senhor é um homem muito rico, que tinha grandes propriedades em Moçambique. É essa a fama que tem, eu suponho que isso estava esclarecido. A palavra rico é uma palavra que tem vários sentidos. Quer dizer, se julga que eu sou rico, com o mesmo sentido em que é o senhor António Champalimau, sou um pobre. Se julga que eu sou rico no sentido de remediado um pouco por cima, então sou rico. Mas a verdade é esta, é que eu ganhei muito dinheiro como advogado. Não se pode ser bom advogado sem se ganhar dinheiro. Suponho que será uma das demonstrações de que eu não fui muito mal. Mas tudo aquilo que investi em Moçambique, e que é muito, lá está, lá ficou, e só trouxe para aqui aquilo que ganhei cá fora, ganhei em Portugal, ganhei no exterior, e que também foi o suficiente para poder ter hoje uma posição folgada de uma situação económica em que não tenho preocupações desse género. Doutor,
Qual é a principal crítica que faz ao anterior regime? E, por exemplo, e por acréscimo, digamos, à altura em que o professor Adriano Moreira era ministro do ultramar? A principal, que neste ponto de vista faço ao anterior regime, não a faço tanto ao professor Adriano Moreira, porque o professor Adriano Moreira levou para o Ministério do Ultramar uma preocupação reformista, e por isso mesmo ele não aqueceu o lugar, que eu posso traduzir em 3 grandes medidas. Tenho muito orgulho nisso, muita honra nisso. Fundou 2 universidades, uma em Angola e outra em Moçambique. Aboliu, ou melhor, fez aprovar um Código de Trabalho Rural que deu uma machadada violenta no trabalho forçado. Então foi um bom ministro do ultramar. Foi tão bom quanto seria talvez possível na época, porque não terá sido inteiramente bom, porque também não tinha condições para o ser. Mas a outra medida, que é tão relevante como esta, foi a abolição do Estatuto Indigenato. Exatamente. Que havia os assimilados, os indígenas, que era verdadeiramente uma vergonha. E eu tinha feito um requerimento violentíssimo a pedir a abolição do Estatuto e recebi em troca um processo-crime com uma pena de 8 ou 12 anos no Tribunal Militar e proibido de ir ao estrangeiro durante quase 10 anos. O general que deu a acusação chamava-se Carrasco, por nome não perca, e durante 10 anos aquele processo pendeu até que às tantas o Dr. Adriano Moreira aboliu o Estatuto e eu fiz um requerimento para o processo com a minha velha ironia a dizer assim, então mas como é isto? Eu fiz um requerimento a pedir o que o Ministro fez e fui processado por uma pena de 8 ou 12 anos. O Ministro tomou a medida e recebe felicitações de toda a parte, grande estadista, etc. Como é que é isto? Pois o processo continuou. E só veio a acabar quando um dia apareço num party juntamente com o Ministro da Guerra, na altura, Mário Silva se chamava, estava lá também a Amália, em Moçambique. Ele tinha mania de cantar ao fado e tocava muito mal, pior que eu. De modo que lá se cantou, lá se tocou e ele no fim diz assim, o Xerê toca bem, canta bem e olha, até é simpático. Eu disse, mas porque é que não havia de ser? Bem, é que não é a ideia que me tinham dado de si. Eu disse, bem, já que me acha simpático, vou-lhe pedir uma coisa que nunca pedi a ninguém, acaba lá com um processo que lá tem no seu gabinete. Não é por um processo, que não me importa nada do processo, porque aquilo não tem base nenhuma, mas é que me impede de ir ao estrangeiro. E depois acabou, isso resolveu-se. Isso irrita-me porque eu durante muito tempo tive tempo para ir ao estrangeiro, mas não tinha dinheiro, depois tinha dinheiro, mas não tinha tempo, e quando comecei a administrar melhor o meu tempo e o meu dinheiro para poder ir, não me deixavam ir. Então o homem lá mandou arquivar o processo, mas não me permitiu que eu fosse ao estrangeiro. Foi já o professor Marcelo Caetano que veio a acabar com essa proibição. Como vê, portanto, quer dizer o seguinte, a crítica maior que eu faço ao regime anterior é a crítica de não ter consentido, enquanto era tempo, uma descolonização política, para a qual tendiam as medidas autonomizantes do professor Adriano Moreira, embora na forma de uma tendência só. A Inglaterra fê-lo e conseguiu uma descolonização também que mal. Os franceses fizeram uma união e, apesar do fracasso da Argélia, no resto das colónias tiveram algum relativo sucesso, embora não haja sucesso em matéria de descolonização. Nós tivemos que descolonizar no pior momento, nas piores condições, quer militar, sem suporte militar para qualquer política, quer psicológicas da própria opinião pública, que não deixava refrescar as forças armadas que existiam lá e que estava tudo ansioso por pôr fim à guerra, qualquer que fosse o preço, qualquer que fosse a consequência. Quando se conseguiu pôr fim à guerra e se fizeram os acordos que, no fundo, concretizaram esses cessares-fogos, bem, vieram as críticas que são legítimas, eu compreendo-as, mas espero que um dia possa contribuir para a clarificação da verdade histórica. Vamos esperar pelo seu livro. Que nasceu no Congo. Estou a dizer bem, não é, Maria João? Correto. Eduardo Paim é filho de angolanos exilados no Congo. Por isso, nasceu no Congo. Atualmente vive em Portugal e curte Lisboa assim.